O som dos copos de cristal tilintando, para parabenizar a nova diretora de Relações Públicas, mal havia começado a desaparecer, quando um chiado subiu pela minha garganta, como uma chaleira quebrada. Eu sou a Marina Costa, uma especialista em restauração de livros antigos, alguém muito mais acostumada à poeira de papel e ao silêncio do que a festas luxuosas como esta. Eu estava completamente deslocada nesta sala cheia de ternos de grife e sorrisos calculados. Minha irmã, a Sofia, estava no pequeno pódio na frente da sala VIP, seus dentes perfeitamente brancos brilhando sob a iluminação âmbar. Ela se inclinou para o microfone com aquele sorriso de RP treinado que nunca chegava aos seus olhos. Aqui vamos nós de novo, disse ela, com a voz escorrendo de exaustão teatral. Marina, não faça uma cena. É só sopa de cogumelos. Não tem caranguejo. Ou você quer estragar minha festa de promoção? Uma onda de risadas desconfortáveis percorreu a sala. Sofia pensou que havia ganhado pontos com seu humor mordaz, agradando a multidão como sempre fazia. Ela estava se deliciando com a atenção deles, com a aprovação deles. Mas ela não esperava que o homem sentado diretamente à minha frente, o senhor Marcos Torres, presidente do grupo, e a própria pessoa que acabara de assinar sua decisão de promoção, estivesse olhando para a minha tigela de sopa com um olhar de absoluto horror. Porque a filha de Marcos Torres também sofre de uma alergia mortal a frutos do mar. Ele tem conhecimento suficiente sobre anafilaxia. Ele sabe como é quando as vias aéreas de alguém começam a fechar. Antes que eu pudesse processar o que estava acontecendo, Marcos estava se movendo. Ele estava puxando uma EpiPen do bolso interno de seu terno de R$ 5.000 e correndo em minha direção com uma velocidade que parecia impossível para um homem de 58 anos. Mas deixe-me voltar para entender por que eu estava nessa situação de quase morte. Preciso recontar o que aconteceu no início daquela noite. Este deveria ser um jantar íntimo, celebrando a promoção da Sofia na sala VIP de um restaurante com 3 estrelas Michelin, onde as reservas exigiam uma espera de 3 meses e um cartão de crédito sem limite. A sala estava imersa em uma iluminação dourada e suave, que fazia tudo parecer pertencer a uma revista de luxo. Lustres gotejavam cristais. As paredes eram revestidas com painéis de madeira escura. A atmosfera cheirava a dinheiro antigo e nova ambição. Eu tenho 26 anos. Apesar da minha idade, já fiz meu nome como conservadora de livros antigos. Algumas pessoas em círculos acadêmicos me chamam de cirurgiã da história por causa do meu comportamento frio, minha lógica impiedosa e meu profundo entendimento da química envolvida na preservação. Trabalho com materiais que têm séculos de idade, tratando-os com o tipo de precisão que a maioria das pessoas reserva para desarmar bombas. Minhas mãos salvaram manuscritos que sobreviveram a guerras, inundações e incêndios. Meu trabalho exige paciência, silêncio e respeito pela fragilidade das coisas bonitas. Minha irmã Sofia, por outro lado, tem 29 anos e acaba de ser promovida a diretora de Relações Públicas na Torres Global, uma das maiores corporações multinacionais do país. Ela tem uma aparência glamourosa, roupas de grife, cabelo perfeito e um sorriso que ela pode ligar e desligar como um interruptor. Onde eu sou quieta e cuidadosa, ela é barulhenta e imprudente. Onde eu preservo, ela destrói. Nossos pais, o Alistair e a Cordélia Costa, ambos com 60 anos, são notoriamente vaidosos. Eles estavam sentados à mesa naquela noite, radiantes com o novo título da Sofia, desfrutando da glória refletida. Eles adoram falar sobre a importante carreira da Sofia, suas conexões, sua visibilidade. Enquanto isso, eles constantemente menosprezam meu trabalho, descartando-o como empoeirado ou deprimente, porque não entendem sua verdadeira estatura. Para eles, sou a filha decepcionante que escolheu livros em vez de salas de reuniões. A tensão que levou ao meu envenenamento, sim, envenenamento, vamos chamar as coisas pelo nome, começou antes mesmo da festa. Sofia estivera no saguão do restaurante, no início daquela noite, quando Marcos Torres chegou. Ela tentou interceptá-lo, puxá-lo para o lado e mostrar-lhe um relatório de mídia que ela havia preparado sobre a mais recente aquisição da Torres Global. Ela queria a atenção dele. Ela queria o louvor dele. Em vez disso, Marcos me viu parada perto do guarda-volumes e seu rosto se iluminou com genuíno interesse. Ele passou direto pela Sofia e passou 20 minutos discutindo o processo de desacidificação de papel antigo comigo. Ele fez perguntas detalhadas sobre o equilíbrio do pH, sobre tratamentos de alcalinização,
sobre a diferença entre fibras de papel europeias e asiáticas. Ele estava fascinado. Ele me falou sobre uma coleção de cartas do século XVIII que sua empresa havia adquirido recentemente e perguntou se eu consideraria consultoria em sua preservação. Eu observei o rosto da Sofia durante toda aquela conversa. Vi a maneira como sua mandíbula se apertou. Vi a maneira como seus dedos se curvaram em punhos ao seu lado. Vi a raiva crescendo por trás de seus olhos. Esta deveria ser a noite dela. O momento dela. E aqui estava eu, a irmã mais nova com o trabalho chato, roubando a atenção da pessoa mais importante na sala. O ciúme da Sofia era insano e perigoso. Ela queria me humilhar. Queria provar a todos que eu era fraca, ou pior, que eu estava fingindo minha alergia para manipular os outros, para chamar a atenção, para fazer tudo girar em torno de mim. Ela acreditava que um pouquinho de essência de caranguejo não mataria ninguém. Pensava que só me faria coçar um pouco, talvez causasse algumas urticárias. Ela queria que eu perdesse a moral na frente do Marcos, na frente de nossos pais, na frente de todos que importavam. Então, ela armou sua arapuca. Não vi acontecer, mas juntei as peças mais tarde a partir de depoimentos de testemunhas. Sofia havia se desculpado da mesa cerca de 30 minutos antes do prato de sopa. Ela encontrou o chefe Bastiano na cozinha, um homem conhecido por suas interpretações criativas da culinária francesa clássica. Chefe Bastiano, ela havia dito, ligando aquele sorriso de relações públicas de Megawatt. Tenho um pedido especial. Ouvi todos elogiarem seu famoso óleo de gordura de caranguejo, aquele que você usa em sua bouillabaisse exclusiva. Deve ser incrível. Chefe Bastiano havia assentido, satisfeito. Seu óleo de gordura de caranguejo era realmente famoso entre os críticos de culinária. Era feito renderizando lentamente a ova e a gordura de caranguejos azuis, infundindo-o com aromáticos até que se tornasse ouro líquido, de cor âmbar, rico e intensamente saboroso. Eu estava me perguntando, Sofia continuou, se hoje, neste dia tão importante para mim, eu poderia experimentar algo especial. Você poderia adicionar apenas um toque desse óleo de caranguejo à sopa de cogumelos com trufas? Acho que a combinação seria extraordinária, inovadora, inesperada. Chefe Bastiano ficou surpreso com o pedido. Caranguejo e trufa não era uma combinação tradicional, mas ele também era um chefe criativo, sempre disposto a experimentar para clientes que mostravam genuíno interesse em sua arte. Ele pensou por um momento. O umami da gordura de caranguejo, a terrosidade da trufa, a doçura dos cogumelos, não era uma má ideia. Na verdade, poderia funcionar para você, senhorita Costa. Em sua noite especial, disse ele com uma pequena reverência. Vou preparar uma tigela com óleo de caranguejo como um amuse-bouche antes do prato principal de sopa. Muito obrigada, Sofia disse docemente. Você é um artista. O que chefe Bastiano não sabia, o que ele não poderia saber, era que havia uma conspiração por trás do pedido. Ele não tinha ideia de que Sofia tinha uma irmã com uma alergia a frutos do mar que ameaçava a vida. Ele não tinha ideia de que a tigela que ele estava tão cuidadosamente preparando seria usada como uma arma. Quando a sopa chegou, estava linda. O garçom, um jovem chamado Pedro, colocou as tigelas cuidadosamente na mesa. A minha tinha aqueles lindos redemoinhos de óleo avermelhado, amarronzado por cima, captando a luz da vela e cintilando como cobre derretido. Sofia se inclinou sobre mim, sua voz suave e fraternal. Pedi ao chefe Bastiano para adicionar um pouco de óleo de pimenta defumada e extrato de cogumelo pinho à sua, disse ela. Sei que você acha comida rica demais às vezes, então pensei que isso facilitaria para você comer. A pimenta adiciona um calor agradável sem ser muito pesada. Eu deveria ter sabido melhor. Sou uma pessoa cautelosa por natureza. É parte do que me torna boa no meu trabalho. Quando você trabalha com materiais de 400 anos, você aprende a questionar tudo, a testar cada solução, a verificar cada procedimento. Mas desta vez, fui negligente. O entusiasmo da minha irmã, o espaço luxuoso, a iluminação dourada, tudo enganou meus sentidos, e a própria sopa era uma decepção perfeita. O intenso cheiro de cogumelos trufados preencheu minhas narinas, terroso e avassalador. A cor âmbar do óleo de gordura de caranguejo parecia exatamente óleo de trufas. O cheiro de cogumelos mascarava completamente o leve cheiro de peixe que eu poderia ter detectado de outra forma.
Eu não suspeitei de absolutamente nada. Peguei minha colher e comi um pequeno bocado. O sabor era incrível. Rico, saboroso, complexo. Por cerca de 5 segundos, pensei que a Sofia realmente havia feito algo gentil por mim. Então minha garganta começou a fechar. A reação foi imediata e violenta. Minha garganta se contraiu, como se alguém tivesse enrolado um punho em minha traqueia e estivesse apertando com toda a força. Meus lábios começaram a formigar, depois a queimar, depois a inchar. Eu podia sentir minha língua engrossando na boca, bloqueando minhas vias aéreas. Minha pele irrompeu em urticária, vergões vermelhos e irritados que se espalharam pelos meus braços e peito como um incêndio. Tentei me levantar, mas minhas pernas não me sustentavam. A sala tombou para o lado. Caí da minha cadeira, batendo no tapete macio com força suficiente para me deixar sem ar ou o pouco ar que me restava. Eu não conseguia respirar. Não conseguia falar. Não conseguia fazer nada além de arranhar minha garganta e fazer aqueles horríveis sons sibilantes que não pareciam humanos. E através de tudo isso, eu podia ouvir minha irmã rindo. Não uma risada nervosa, não um "ah não, o que eu fiz" risada, mas uma risada triunfante. Veja, veja, Sofia disse, sua voz ecoando pela sala VIP. Ela está comendo cogumelos e fingindo ter alergia a caranguejo. O Oscar de melhor atriz deste ano vai para Marina Costa. Houve risadas incertas de alguns dos convidados. Outros pareciam desconfortáveis, sem saber se aquilo era algum tipo de piada familiar ou algo mais sério. Vamos, Marina. Sofia continuou, andando mais perto de onde eu estava me contorcendo no chão. Você pode parar com a encenação agora. Você conseguiu a atenção de todos. Não era isso que você queria? Fazer da minha noite especial tudo sobre você? Tentei olhar lá. Tentei fazê-la ver que aquilo não era uma encenação, que eu estava morrendo, mas minha visão estava começando a escurecer. Manchas pretas dançavam nas bordas da minha visão. É assim que termina, pensei. Morta pela minha própria irmã em um jantar. Enquanto todos assistem e pensam que é uma piada, mas Marcos Torres já estava lá. Antes mesmo de eu ter caído completamente no chão, ele já estava ajoelhado ao meu lado, a EpiPen já em sua mão. Saiam! Gritou ele, sua voz cortando as risadas como uma lâmina. Alguém chame uma ambulância agora. Fique parada, disse ele para mim, sua voz calma apesar do caos. Você vai ficar bem. Eu estou aqui. Ele tirou a tampa da EpiPen e injetou na minha coxa, direto através do meu vestido. A agulha perfurou o tecido e a pele, e eu senti a descarga de epinefrina inundando meu sistema como água gelada nas minhas veias. O efeito não foi imediato, mas foi perceptível. A pressão esmagadora na minha garganta diminuiu ligeiramente, apenas o suficiente para eu puxar uma respiração fina e sibilante. Ambulância! Ambulância! Marcos gritou novamente, olhando para a equipe atordoada. Chamem os serviços de emergência agora, e alguém me traga oxigênio, se tiverem. O gerente do restaurante já estava ao telefone, gaguejando o endereço para o despachante de emergência. Um garçom correu para pegar o kit de primeiros socorros atrás do bar. Marcos olhou para mim, seu rosto sombrio. Fique comigo, disse ele. A ambulância está vindo. Você vai conseguir. Enquanto todos estavam em pânico, enquanto a sala irrompia em um caos controlado, vi o rosto da Sofia mudar. A satisfação complacente desapareceu. Seu sorriso vacilou. Ela olhou para o Marcos ajoelhado ao meu lado, para a EpiPen em sua mão, para o inchaço dos meus lábios que haviam dobrado de tamanho. Ela estava começando a perceber que sua brincadeira havia ido muito, muito além do que ela pretendia. Eu não pensei. Ela gaguejou, recuando um passo. Minha mãe correu, o rosto pálido. O que aconteceu? O que há de errado com ela? Ela está tendo um choque anafilático, Marcos disse bruscamente. Alguém colocou frutos do mar na comida dela. Isso não é uma piada ou um exagero. Sem essa epinefrina, ela estaria morta em minutos. Meu pai olhou para a tigela de sopa, depois para a Sofia. Vi o momento em que a compreensão surgiu em seu rosto. Sofia, disse ele lentamente. O que você fez? Nada, Sofia disse rapidamente. Eu só pedi sopa de cogumelos. Não deveria ter caranguejo nela. Mas antes que ela pudesse continuar sua negação, o Pedro, o garçom, apareceu ao lado dela. Senhorita Sofia, disse ele hesitantemente. Quer que eu limpe a mesa? A senhora me pediu para ter tudo pronto para a limpeza depois. Agora não, Sofia retrucou para ele.
Foi então que a adrenalina me atingiu de verdade. A epinefrina da EpiPen estava fazendo seu trabalho, forçando meu coração a bombear mais rápido, abrindo minhas vias aéreas, devolvendo-me uma fração da minha força. E com essa força veio uma clareza absoluta. Estendi a mão e agarrei o pulso de Marcos Torres com força surpreendente. Meus dedos se prenderam em seu relógio caro como um torno. Ele olhou para mim, assustado. Eu ainda não conseguia falar. Minha garganta ainda estava muito inchada, mas eu conseguia me comunicar. Apontei para a tigela de sopa com a mão livre. Depois fechei a mão e a ergui, o sinal universal para manter ou segurar ou preservar. Marcos entendeu imediatamente. Ele pode não ter sido um policial ou um advogado, mas era um bilionário que havia construído um império em sua capacidade de ler situações e agir decisivamente. Ele sabia exatamente o que eu estava lhe dizendo. Ninguém toca nessa sopa. Ele rugiu, sua voz carregando todo o peso de sua autoridade. Segurança, lacrem esta mesa. Isto é uma cena de crime. Os seguranças do restaurante, que estavam pairando incertos nas bordas da sala, imediatamente entraram em ação. Eles formaram uma barreira ao redor da mesa, impedindo que qualquer um se aproximasse. Senhor Torres, Sofia disse, forçando uma risada. Isso não é um pouco dramático? É apenas um mal-entendido. Nada sai desta sala, Marcos a interrompeu, sua voz fria como gelo ártico. Nem os pratos, nem a sopa, nem um único guardanapo. Tudo fica exatamente onde está, até que as autoridades cheguem. Minha mãe agarrou o braço da Sofia. Diga-me que você não fez isso de propósito. Ela sussurrou urgentemente. Diga-me que foi um acidente. Sofia abriu a boca para responder, mas nenhum som saiu. Seu rosto tinha ficado branco como um lençol. Eu deitei no chão, ainda segurando o pulso do Marcos, e senti uma satisfação sombria se espalhar por mim. Apesar da dor, apesar do medo, apesar do fato de que eu mal conseguia respirar, usei minha última força para preservar a evidência mais importante. A sopa que quase me matou, a prova do que minha irmã havia feito. Essa foi minha primeira pequena vitória, antes que a escuridão começasse a rastejar novamente pelas bordas da minha visão. A última coisa que me lembro antes da chegada dos paramédicos foi Marcos se inclinando sobre mim, sua mão firme no meu ombro e dizendo: "Você é uma lutadora. Bom, você vai precisar disso." Os paramédicos trabalharam em mim ali mesmo na sala VIP, enquanto Marcos dava ordens como um general comandando tropas. Eles me deram outra dose de epinefrina, me conectaram ao oxigênio, verificaram meus sinais vitais. Minha pressão arterial estava perigosamente baixa. Minha saturação de oxigênio estava na casa dos 70. Deveria estar na casa dos 90. Precisamos transportar imediatamente, disse um dos paramédicos. Ela precisa estar na emergência sob observação. A anafilaxia pode ter uma reação bifásica. Ela pode piorar novamente em algumas horas. Mas antes que pudessem me levar para a maca, Marcos virou-se para a Sofia. Sua expressão era esculpida em pedra. Você disse que era sopa de cogumelos normal? Ele perguntou a ela, sua voz mortalmente silenciosa. As mãos da Sofia tremiam. Ela as uniu para esconder isso. Sim, disse ela, mas sua voz falhou na palavra. Claro, eram cogumelos normais. A menina sempre reage exageradamente a tudo. Ela provavelmente está apenas tendo um ataque de pânico. Um ataque de pânico não faz suas vias aéreas fecharem, Marcos disse friamente. Um ataque de pânico não exige uma EpiPen. Pare de mentir. Foi então que chefe Bastiano invadiu a sala VIP. Ele estava na cozinha quando Pedro o informou que havia uma emergência médica envolvendo a sopa. Ele havia sido informado que um convidado era alérgico a frutos do mar. As palavras o atingiram como um golpe físico. Senhorita Sofia, disse ele, o rosto vermelho de angústia e confusão. O garçom acabou de me contar o que aconteceu. Mas eu não entendo. A senhora mesma pediu o óleo de gordura de caranguejo. A senhora me pediu para adicioná-lo à sopa de trufas. A senhora disse que era seu pedido especial. Um silêncio tenso cortou o caos da sala de banquetes. Todos os olhos se voltaram para Sofia. Você disse que gostou, chefe Bastiano continuou, sem perceber que estava assinando sua sentença de morte a cada palavra. Você disse que seria inovador e inesperado. Pensei que você queria experimentar. Pedro se adiantou, então, o jovem garçom que estava servindo nossa mesa a noite toda.
E a senhorita Sofia me sinalizou para colocar aquela tigela específica na frente da senhorita Marina. Ele acrescentou em voz baixa. Lembro-me porque a senhora fez contato visual muito claro comigo e apontou para o lugar dela. Silêncio. Um silêncio sufocante e completo. Deitada na maca, com a máscara de oxigênio cobrindo metade do meu rosto, observei as ilusões da minha família ruírem em tempo real. O rosto do meu pai estava cinzento. A mão da minha mãe voou para a boca. Eles olhavam para a Sofia como se nunca a tivessem visto antes. Porque aquilo não foi um acidente. Aquilo não foi um mal-entendido. Aquilo nem mesmo foi negligência. Aquilo foi uma armadilha deliberada, cuidadosamente planejada e friamente executada. Sofia, meu pai disse, sua voz oca. Diga-me que eles estão errados. Diga-me que você não fez isso de propósito. Sofia olhou ao redor da sala descontroladamente, como um animal encurralado procurando uma rota de fuga. Eu só pensei, quer dizer, ela sempre faz tanto alarde sobre a alergia dela. Pensei que se ela tivesse só um pouquinho, ela perceberia que estava exagerando todos esses anos. Pensei que só a deixaria um pouco desconfortável. Talvez algumas urticárias. Eu nunca quis que fosse tão sério. Você nunca quis quase matar sua irmã, Marcos disse, sua voz tão afiada que cortava vidro. Essa é sua defesa? Era para ser inofensivo. A voz da Sofia estava subindo agora, tornando-se estridente. Ela sempre foi tão dramática com tudo. Eu só queria que ela parasse de ser o centro das atenções por uma vez. Esta é a minha noite, a minha promoção. E ela tem que fazer tudo girar em torno dela e da sua estúpida alergia. Cale a boca, meu pai disse. Eu nunca o tinha ouvido falar com a Sofia daquela maneira antes. Em nossa família, Sofia era a criança de ouro, aquela que não podia fazer nada de errado. O tom áspero do meu pai chocou a todos em silêncio. Precisamos ir, disse um dos paramédicos urgentemente. A condição dela pode se deteriorar. Ela precisa estar em um hospital. Eles começaram a me levar para a porta. Ao passar por minha família, olhei para cada um deles nos olhos. Minha mãe estava chorando, sua maquiagem perfeita escorrendo pelo rosto. Meu pai parecia ter envelhecido 10 anos nos últimos 10 minutos. E Sofia? Sofia parecia aterrorizada. Bom, pensei. Fique aterrorizada. A toxicidade mais sofisticada não vem de tapas ou violência óbvia. Ela vem de ações que são açucaradas em nome do cuidado. Quando alguém deliberadamente testa seus limites de segurança, quando brinca com sua vida e chama isso de brincadeira, eles não estão brincando. Eles estão mostrando exatamente quem são. Eu passei 26 anos sendo a irmã mais nova compreensiva, a quieta, aquela que não fazia ondas ou causava cenas, aquela que aceitava ser ignorada, subestimada e dispensada porque manter a paz era mais fácil do que revidar. Mas, à medida que as portas da ambulância se fecharam e a sirene começou a uivar, algo fundamental mudou dentro de mim. Sofia não estava apenas com ciúmes, ela estava disposta a arriscar minha vida. Genuinamente arriscar terminá-la, apenas para satisfazer seu ego, apenas para me punir por ousar ser boa em algo, por ousar ser interessante para alguém que importava. E meus pais, que sempre defenderam a Sofia, que sempre deram desculpas para sua crueldade e descartaram meus sentimentos feridos como hipersensibilidade, eles não podiam mais negar a verdade nua que acabara de ser exposta diante de seus olhos. Senti um frio se espalhar por mim, e isso não tinha nada a ver com anafilaxia. Era o frio que vem quando os laços emocionais se rompem como elásticos esticados demais. Era o gelo que se forma quando você finalmente para de mentir para si mesma sobre as pessoas que ama. A paramédica ajustou minha máscara de oxigênio. Como você está se sentindo? Ela perguntou gentilmente. Eu ainda não conseguia falar. Minha garganta ainda estava muito inchada, e o dano às minhas cordas vocais levaria semanas para cicatrizar. Mas levantei a mão e fiz um gesto que ela interpretou como ok. Eu não estava bem, porém. Nem fisicamente, e certamente nem emocionalmente, mas eu estava com os olhos claros. Eu estava cansada de ser a irmã mais nova submissa, que aceitava migalhas de afeto e engolia feridas em silêncio. Eu lidaria com isso da mesma forma que lido com um livro que foi comido por mofo, com precisão implacável, removendo cada vestígio do agente nocivo até que nada restasse além de papel limpo. Sofia tentou me destruir. Em vez disso, ela me libertou.
Agora eu mostraria a ela o que acontece quando você empurra alguém que passou a vida inteira sendo cuidadosa, sendo controlada, sendo quieta. Você não obtém uma explosão. Você obtém algo muito pior. Você obtém precisão. O caos se espalhou do saguão do restaurante para a calçada, assim que as portas da ambulância estavam sendo preparadas para me receber. Marcos Torres estava perto da parte traseira do veículo, seu telefone já na mão, o dedo pairando sobre o número de seu advogado pessoal, que também tinha conexões diretas com o Ministério Público. Vou chamar a polícia, ele anunciou. Sofia havia nos seguido para fora, empurrando a equipe de segurança, desesperada para controlar a narrativa. Seus saltos estalavam freneticamente no pavimento. Isso é tentativa de homicídio, ou, no mínimo, lesão corporal grave. A senhorita Costa será presa esta noite. Sofia ficou branca como papel. Os últimos vestígios de cor em suas bochechas desapareceram completamente. Não, ela sussurrou. Não, por favor, Sr. Torres. Foi um erro. Eu não quis. Você admitiu ter contaminado deliberadamente a comida de sua irmã com uma substância à qual você sabia que ela era mortalmente alérgica, Marcos disse friamente. Você fez isso em um evento da empresa usando recursos da empresa enquanto representava a Torres Global como nossa nova diretora de RP. Se eu chamar a polícia agora, você estará algemada antes da meia-noite. Sua carreira terá acabado antes de começar. E dada a natureza premeditada deste ataque, você está olhando para um tempo de prisão sério. Minha mãe agarrou o braço da Sofia, o rosto desabando. Oh, minha querida, o que você fez? O que você fez? Meu pai ficou paralisado, seu cérebro claramente tentando calcular as consequências sociais e profissionais de ter uma filha presa por tentativa de homicídio em um restaurante com estrelas Michelin. O escândalo seria enorme, inescapável. Mas eu vi algo mais acontecendo. Vi a forma como a mão do Marcos apertou o telefone. Vi a forma como os outros convidados do jantar pairavam por perto, com os telefones em punho, provavelmente já enviando mensagens aos amigos sobre o drama. Vi o gerente do restaurante esfregando as mãos, claramente apavorado com o pesadelo de publicidade que isso criaria, e vi minha oportunidade. Apesar de estar deitada na maca com a garganta ainda inchada e minha voz reduzida a um rouco áspero, levantei a mão. Arranquei a máscara de oxigênio do meu rosto. Senhora, por favor, mantenha isso. A paramédica insistiu, tentando recolocá-la. Você precisa do oxigênio. Eu empurrei a mão dela fracamente, mas com firmeza. Espere, consegui sussurrar. A única palavra parecia engolir vidro quebrado. Marcos virou-se para me olhar, surpreso. Todos ficaram em silêncio, esforçando-se para ouvir o que eu diria. Olhei diretamente para Marcos, meus olhos claros apesar de tudo o que meu corpo acabara de passar. Não chame a polícia. Ainda, eu disse. Cada palavra uma luta física. A paramédica estava verificando meus monitores ansiosamente. Prender a diretora de RP fará com que as ações da Torres Global dispensem. Não quero afetar seus bens. Inspirei com dificuldade. Meu advogado cuidará disso amanhã. O alívio que inundou os rostos da minha família foi quase cômico. Minha mãe soltou um soluço de gratidão. Oh, Marina, obrigada, obrigada. Você é uma boa menina, uma boa irmã. Os ombros do meu pai cederam. Vamos resolver isso em família. Vamos sentar amanhã e conversar sobre tudo com calma. E Sofia? Sofia me olhou com uma mistura de alívio e desprezo. Eu podia ler sua expressão claramente. Ela pensa que sou fraca. Ela pensa que estou com muito medo de apresentar queixa. Ela pensa que a lealdade familiar prevalecerá no final. Marina, disse ela, aproximando-se da ambulância, sua voz assumindo aquele tom doce e manipulador que ela usa quando quer algo. Sei que você está chateada agora e tem todo o direito de estar, mas somos irmãs. Somos família. Podemos resolver isso juntas. Talvez alguma terapia, algum aconselhamento familiar. Eu levantei a mão para detê-la. Quando falei novamente, minha voz era um sussurro sem fôlego, mas cristalina. Meu advogado entrará em contato com você com os termos. Termos? Sofia piscou, confusa. Para o acordo, esclareci, lutando contra a vontade de tossir. Você vai pagar pelo que fez. Cada centavo. O rosto dela endureceu. Você vai me processar sua própria irmã? Você prefere a prisão? Perguntei simplesmente. 8 anos, instalação estadual ou um acordo civil? Sua escolha.
Marcos olhou para mim com algo parecido com aprovação em seus olhos. Seu advogado deve ligar para o meu escritório também, disse ele. Vou garantir que chefe Bastiano e Pedro forneçam declarações completas sobre o que aconteceu esta noite. A Torres Global cooperará completamente com quaisquer procedimentos legais. Obrigada, sussurrei. Não me agradeça, Marcos disse baixinho. Você se salvou esta noite. Preservar essa evidência foi inteligente. A maioria das pessoas em sua situação estaria muito em pânico para pensar claramente. Trabalho com coisas frágeis, disse eu, finalmente permitindo que a paramédica recolocasse a máscara. Sei como protegê-las. Precisamos ir agora, a paramédica disse firmemente, sinalizando para o motorista. Ela precisa estar sob supervisão médica. Enquanto as portas da ambulância começavam a fechar, dei uma última olhada na minha família parada na calçada. Eles pensaram que eu havia demonstrado misericórdia. Pensaram que eu havia escolhido a família em vez da justiça. Pensaram que eu ainda era a mesma Marina quieta e complacente, que sempre colocava as necessidades deles antes das minhas. Eles estavam errados. Eu precisava de tempo. Tempo para construir um caso hermético, tempo para deixá-los baixar a guarda, tempo para reunir cada pedaço de evidência que tornaria o que viria a seguir absolutamente inegável. Sofia pensou que trabalhar com um advogado amanhã significava alguma negociação suave. Talvez um pequeno pagamento para resolver as coisas. Talvez um pedido de desculpas que nos permitiria seguir em frente e fingir que isso nunca aconteceu. Ela não tinha ideia do que estava por vir. Passei 3 dias no hospital. A anafilaxia havia causado mais danos do que os médicos inicialmente perceberam. Minhas cordas vocais estavam inflamadas e danificadas pelo inchaço, deixando minha voz rouca e fraca. Eu precisaria de semanas de fonoterapia para me recuperar totalmente. As doses repetidas de epinefrina haviam forçado meu coração, exigindo monitoramento cardíaco, e psicologicamente eu estava um caos. Pesadelos de sufocamento, ataques de pânico desencadeados pelo cheiro de cogumelos, um terror profundo cada vez que eu tinha que comer alguma coisa. Mas eu não descansei. Não desperdicei um único momento sentindo pena de mim mesma. No segundo dia, enquanto ainda estava ligada a IVs e monitores, fiz com que meu advogado, o Sr. Luiz, me visitasse. Ele era um advogado astuto e agressivo de 40 e poucos anos, especializado em litígios civis e casos de danos pessoais. Eu o havia contratado há 3 anos para lidar com uma disputa contratual, e ele havia me impressionado com sua eficiência implacável. Conte-me tudo, disse ele, puxando seu tablet para fazer anotações. Eu lhe contei cada detalhe, cada momento. A conversa que Marcos teve comigo, que desencadeou o ciúme da Sofia. A maneira como ela havia desaparecido para falar com o chefe. A sopa que quase me matou. A confissão na frente de testemunhas. Isso é a prova de balas, disse o Sr. Luiz, seus olhos brilhando. Ela confessou na frente de uma sala cheia de pessoas, incluindo o CEO de uma grande corporação. Temos o testemunho do chefe sobre o pedido específico dela para adicionar óleo de caranguejo. Temos o testemunho do garçom sobre ela direcionar aquela tigela para o seu lugar. Temos evidências físicas na forma da própria sopa. E temos Marcos Torres como testemunha de sua emergência médica e sua intervenção imediata. Quero declarações juramentadas do chefe Bastiano e do Pedro, eu disse, minha voz danificada mal acima de um sussurro. Por escrito. Autenticadas, antes que eles tenham a chance de serem pressionados pela minha família ou por qualquer outra pessoa. Considere feito, disse o Sr. Luiz. Terei em 48 horas. E quero um relatório médico completo documentando cada lesão, o dano na garganta, o esforço cardíaco, o trauma psicológico, tudo, já encomendado. O hospital está cooperando plenamente. Olhei para ele fixamente. Quero que ela seja destruída, Sr. Luiz. Não machucada, não envergonhada, destruída. Quero que ela perca tudo o que valoriza, sua carreira, seu dinheiro, sua reputação. Quero que meus pais entendam exatamente do que sua filha de ouro é capaz. E quero que tudo seja feito legalmente, de forma limpa e completa. O Sr. Luiz sorriu. Não era um sorriso agradável, era o sorriso de um predador que acabara de avistar sua presa. Quanto estamos pedindo? $900. 000. Eu disse sem hesitação. Isso é o suficiente para arruiná-la financeiramente, mas não tanto que pareça irracional para um mediador. Cobre minhas despesas médicas, perda de renda, dor e sofrimento, e o custo de cuidados psiquiátricos.
e é baixo o suficiente para que ela pense que está se safando facilmente. Você pensou nisso, ele disse. Eu não tive nada além de tempo para pensar, eu disse. E mais uma coisa, quero que isso seja resolvido em mediação, não no tribunal. O tribunal demora muito, e quero que isso seja feito rapidamente. 3 semanas a partir desta noite. Você consegue organizar isso? Por $900.000 em um caso tão claro. A defesa vai pular na mediação. Eles terão pavor do que um júri concederia. Bom, eu disse. Porque meu silêncio não é perdão, é estratégia. O Sr. Luiz se levantou, fechando seu tablet. Sua irmã tentou te matar, senhorita Costa. Ela merece tudo o que está por vir. Ela tentou me diminuir, corrigi baixinho. Ela tentou me fazer pequena, me fazer fraca, para provar que eu não era nada. Isso é ainda pior do que tentar me matar, porque ela queria que eu sobrevivesse, queria que eu vivesse com a humilhação. Recostei-me nos travesseiros do hospital, de repente exausta. Em vez disso, continuei. Ela vai aprender o que acontece quando você subestima alguém que passa a vida trabalhando com coisas que são frágeis, mas preciosas. Você aprende a proteger elas. Você aprende a repará-las. E você aprende a remover qualquer coisa que as ameace completamente, permanentemente e sem misericórdia. Meu advogado saiu com suas instruções. Nas 2 semanas seguintes, enquanto eu me recuperava em casa, ele trabalhou como um homem possesso. Ele obteve depoimentos juramentados do chefe Bastiano e do Pedro. Ele coletou registros médicos e opiniões de especialistas. Ele compilou um dossiê que era absolutamente incriminador. E minha família, eles pensaram que eu estava me curando. Pensaram que eu estava processando o trauma. Pensaram que eu estava decidindo se perdoaria e esqueceria. Minha mãe enviou flores, arranjos caros que eu imediatamente doei para o hospital. Meu pai ligou 2 vezes, deixando mensagens de voz desconexas sobre não deixar que isso rasgasse a família. E Sofia enviou uma mensagem de texto. Podemos conversar? Acho que houve um mal-entendido. Não respondi a nenhum deles. Meu silêncio não era perdão. Era a calma antes da tempestade. Era o momento em que você prende a respiração e mira com cuidado, porque você só tem uma chance. E quando o Sr. Luiz ligou no dia 19 para me dizer que a mediação estava marcada para o dia 21, exatamente 3 semanas após o incidente, sorri pela primeira vez desde o envenenamento. Perfeito, sussurrei ao telefone, minha voz ainda rouca, mas ficando mais forte a cada dia. Vamos acabar com isso. Levou 3 semanas para o inchaço diminuir o suficiente para que eu pudesse falar sem dor, e para que meu corpo se estabilizasse o suficiente para que eu pudesse sentar por mais de 1 hora sem que meu coração disparasse como um pássaro, enjaulado. Foi esse o tempo que o Sr. Luiz levou para compilar cada pedaço de evidência em um arquivo legal tão hermético que até o advogado de defesa mais caro do Estado aconselharia seu cliente a fazer um acordo. Foi esse o tempo que minha família esperou antes de tentar varrer a tentativa de homicídio para debaixo do tapete, como se fosse uma mancha de vinho em um tapete caro. A sala de mediação cheirava a polidor de móveis de limão e desespero. Era um daqueles espaços corporativos projetados para parecer neutros. Paredes bege, uma longa mesa de carvalho, cadeiras de couro que rangiam quando você mudava de peso. O tipo de sala onde acordos multimilionários morriam silenciosamente. Onde carreiras terminavam com uma assinatura em vez de uma cena. Cheguei cedo com o Sr. Luiz. Minhas mãos ainda tremiam ligeiramente por causa da medicação que eu tomaria pelos próximos 6 meses. Os médicos disseram que os tremores desapareceriam. Não tinha certeza se eu queria que desaparecessem. Era um lembrete do que quase me foi tirado. Sofia entrou 12 minutos atrasada, porque claro ela o faria. Mesmo agora, ela não conseguia resistir ao jogo de poder de fazer todos esperarem. Ela usava um vestido cinza pomba, que provavelmente custou mais do que meu aluguel mensal. Seu cabelo preso em um coque macio e brilhante que gritava vítima inocente. A maquiagem estava perfeita, apenas o suficiente para parecer arrumada. Não tanto que parecesse insensível, mas foi sua expressão que me embrulhou o estômago. Aquele olhar de remorso cuidadosamente praticado. Olhos ligeiramente mais arregalados do que o normal, lábios apertados no que deveria ser uma contenção angustiada. Eu tinha visto aquele rosto 1000 vezes crescendo. Era o rosto que ela fazia quando queria algo, quando precisava que alguém acreditasse nela, quando estava prestes a mentir tão suavemente que até ela poderia acreditar.
Mamãe e papai a flanqueavam como guarda-costas. A mandíbula do pai estava travada daquele jeito teimoso que significava que ele já havia decidido como as coisas iriam acontecer. Mamãe continuava me olhando com olhos que continham algo que eu nunca tinha visto antes. Medo, talvez misturado com um tipo desesperado de súplica. Eles me olhavam da mesma forma que as pessoas olham para contadores de bomba em contagem regressiva. Marina, mamãe começou, sua voz fazendo aquela coisa suave e calmante que ela costumava fazer quando eu era pequena e tinha raspado o joelho. Querida, estamos tão felizes que você esteja se sentindo melhor. Não respondi. O senhor Luiz havia me instruído. Fale apenas quando necessário. Deixe as evidências falarem. Não permita que manipulem suas emoções. Cruzei as mãos sobre a mesa, senti a madeira fria sob minhas palmas e esperei. Sofia se inclinou para a frente, e bem na hora, seus olhos começaram a lacrimejar. Marina, eu. A voz dela falhou perfeitamente, uma fissura fina na porcelana. Preciso que você saiba o quanto sinto muito. Juro que só pensei que você teria uma coceira ou algo assim. Talvez sua garganta ficasse um pouco arranhada. Eu só queria te provocar um pouco, sabe? Fazer você relaxar. Parar de ser tão séria o tempo todo. Ela estendeu a mão pela mesa como se quisesse pegar a minha. Eu puxei a minha de volta. Eu não sabia, ela continuou. E agora havia lágrimas de verdade. Impressionante. Sério? Eu não sabia que você quase morreria. Se eu soubesse, eu nunca teria. Pare. A palavra saiu mais dura do que eu pretendia. Afiada o suficiente para que todos se encolhessem. Minha mãe interveio imediatamente. Sua própria versão de controle de danos. Marina, por favor, sua irmã cometeu um erro. Um erro terrível. Mas ela não queria que as coisas chegassem a esse ponto. Afinal, ela não achou que seria tão ruim. Você não pode simplesmente deixar para lá? Deixar para lá. Como se minha irmã não tivesse me assistido convulsionar no chão de um restaurante. Como se ela não tivesse colocado óleo de gordura de caranguejo, na minha sopa e depois ficasse lá sentada, taça de vinho na mão, esperando para ver o que aconteceria. Como se eu não achei que seria tão ruim fosse de alguma forma uma defesa para envenenar alguém? Papai pigarreou, sua voz assumindo aquele peso paternal que costumava me fazer obedecer quando criança. Marina, sei que você está com raiva. Você tem todo o direito de estar. Mas no final das contas não importa o que aconteça. Somos sua única família. Não somos? Família perdoa. Família segue em frente. Algo dentro de mim rachou, mas não da maneira que eles queriam. Senti no meu peito. Aquele último elo se partindo limpo. A obrigação, a culpa, o desejo desesperado de infância de que um dia eles me escolheriam primeiro. Tudo isso caiu como peso morto. Minha voz saiu trêmula, mas não de fraqueza, de raiva, de luto, da clareza súbita e vertiginosa de alguém que acabara de sair de um prédio em chamas e finalmente podia ver o céu. Não. A expressão perfeitamente trabalhada da Sofia vacilou. Não. Não quero uma família assim. Olhei para cada um deles por sua vez. Sofia com sua vitimização de grife. Mamãe com seu desespero de cúmplice. Papai com sua pretensão de patriarca. Eu absolutamente não vou deixar para lá. O silêncio que se seguiu foi tão completo que pude ouvir o tic-tac do relógio de parede. O senhor Luiz escolheu aquele momento para abrir sua pasta. O estalo da fechadura soou como o martelo de um juiz. Senhorita Costa, disse ele, dirigindo-se a Sofia com o tipo de frieza clínica que deixava claro que não havia diminutivos ali, nem apelidos de irmã, nem laços familiares que suavizariam o que viria a seguir. Você é uma diretora de RP. Você construiu uma carreira baseada em entender a ótica, em manipular narrativas, em saber exatamente como as ações serão percebidas. Ele puxou um documento, deslizou-o pela mesa. O que significa que você é inteligente o suficiente para saber a fronteira entre uma brincadeira e uma tentativa de homicídio culposo. O rosto da Sofia ficou branco. Isso não é. Eu não. Temos o depoimento do chefe Bastiano confirmando que você solicitou especificamente que óleo de gordura de caranguejo fosse adicionado à sopa de sua irmã. A voz do senhor Luiz nunca aumentou, nunca vacilou. Temos o depoimento do Pedro, o garçom, confirmando que você pessoalmente garantiu que a sopa fosse para o lugar de sua irmã. Temos relatórios toxicológicos confirmando a presença de proteínas de frutos do mar no sistema da senhorita Marina Costa em concentrações consistentes com contaminação deliberada. Ele puxou outro documento, depois outro.
Temos suas mensagens de texto para chefe Bastiano de 3 dias antes do jantar, perguntando sobre ingredientes que poderiam causar uma reação. Temos seu histórico de pesquisa na internet. Quanto de frutos do mar causa reação alérgica? É possível esconder óleo de caranguejo na sopa? Sintomas de reação alérgica grave. Cada pedaço de evidência caiu como uma pedra em água parada, as ondulações se espalhando. Isso foi premeditado, o Sr. Luiz disse, o que eleva isso além de imprudência perigosa. O Ministério Público indicou que prosseguiria com acusações de lesão corporal grave com intenção de causar lesão corporal grave. Dada a evidência de planejamento, você está olhando para 8 anos em uma unidade correcional estadual. A cor sumiu dos rostos dos meus pais. Sofia começou a balançar a cabeça rapidamente, freneticamente. Não, isso não é. Eu não quis. Alternativamente, o Sr. Luiz continuou, seu tom mudando apenas ligeiramente, como uma porta se abrindo uma fresta. Minha cliente está disposta a resolver este assunto civilmente. Abriremos mão da acusação criminal em troca de compensação total por despesas médicas, dor e sofrimento emocional e danos punitivos. Papai achou sua voz. Quanto? O Sr. Luiz olhou para mim. Dei-lhe o menor aceno. $900.000. O número pairou no ar como uma lâmina de guilhotina. Isso é insano. A compostura cuidadosa da Sofia se desfez completamente. Eu não tenho esse tipo de dinheiro. Ninguém da nossa idade tem esse tipo de... Você tem um apartamento de 2 quartos em Riverside Heights, avaliado em aproximadamente $400.000. O Sr. Luiz recitou sem olhar para as anotações. Você tem joias, um veículo, contas de investimento. Seus pais têm fundos de aposentadoria, capital imobiliário. Ele se inclinou para a frente. A alternativa é tempo de prisão, antecedentes criminais e responsabilidade civil que pode segui-lo por décadas. Este acordo inclui uma liberação abrangente de responsabilidade e um acordo de não divulgação que protege sua reputação. Você mantém sua liberdade e a dignidade que lhe resta. A mão da mamãe voou para a boca. Papai olhou para a mesa como se a textura da madeira pudesse se rearranjar em uma solução. Sofia olhou para mim. Realmente olhou para mim, talvez pela primeira vez em nossas vidas. Vi o momento em que ela entendeu que aquela não era mais sua irmãzinha. Aquela não era a garota que engoliria todo o insulto, que se faria menor para que Sofia pudesse brilhar mais. Aquela era alguém que quase morrera e decidiu que a sobrevivência não era suficiente. Eu queria restituição. Eu queria consequências. Eu queria que tudo que ela usara para me machucar se voltasse contra ela. Você não pode fazer isso, ela sussurrou. Eu encontrei o olhar dela, firme. Eu posso. Eu estou. Meus pais olharam para mim com olhos cheios de algo que eu nunca tinha visto dirigido a mim antes. Medo. E por baixo, ódio. O tipo de ódio que você reserva para alguém que quebrou as regras não ditas, que se recusou a desempenhar seu papel atribuído. Desviei o olhar. As opiniões deles não importavam mais. Levou 45 minutos de negociação, de meu pai tentando argumentar para diminuir o valor, de minha mãe chorando, de Sofia alternando entre raiva e desespero. Mas no final, a matemática era simples. $900.000 ou 8 anos de prisão. Eles assinaram. Observei a mão de Sofia tremer enquanto ela colocava a caneta no papel. Observei a assinatura cuidadosa que provavelmente havia agraciado 1000 documentos de RP agora, aligando a ruína financeira. Observei meus pais assinarem como cofiadores, sua segurança na aposentadoria trocada pela liberdade de sua filha de ouro. Quando tudo acabou, quando os papéis foram recolhidos e os termos foram estabelecidos, pagamento integral em 90 dias, com a primeira parcela vencendo em 2 semanas, Sofia me olhou uma última vez. Eu sou sua irmã, disse ela, com a voz oca. Não, respondi, levantando-me, pegando meu casaco. Você foi alguém que tentou me matar. Há uma diferença. Saí daquela sala bege, daquele prédio, para a luz do sol da tarde que parecia absolvição. Atrás de mim, ouvi minha mãe chorar. Ouvi a voz do meu pai, agora zangada, chamando meu nome como uma maldição. Não olhei para trás. As estações mal haviam mudado quando a notícia chegou até mim, através de um ex-colega que acompanhava as fofocas da indústria, de que Sofia Costa estava desempregada. A empresa de RP a havia dispensado discretamente, citando reestruturação.
mas todos sabiam a verdade. A notícia se espalha rápido em círculos profissionais, especialmente quando envolve alguém que brilhou tão intensamente e tão publicamente quanto Sofia. Os sussurros a seguiam. Instável. Problema. Aquela garota que envenenou a irmã. Ela vendeu o apartamento em Riverside Heights com prejuízo, desesperada por dinheiro rápido. As joias foram para um brechó. O carro alugado foi devolvido. Meus pais haviam sacado todo o seu fundo de pensão e feito uma segunda hipoteca em sua casa para cobrir a diferença. O primeiro pagamento havia sido compensado, depois o segundo, cada um uma parte da vida que Sofia havia construído sobre a diminuição dos outros. Soube mais tarde, meses depois, da mesma colega fofoqueira, sobre a festa de noivado. Uma das antigas amigas de colégio da Sofia, alguém que não frequentava os círculos de RP e não havia ouvido as histórias. Sofia apareceu em um vestido emprestado, o desespero escondido por trás daquele mesmo sorriso praticado. Ela o encontrou na hora do coquetel. Ricardo, ou algo assim, dinheiro antigo, divorciado, solitário o suficiente para ser encantado por uma mulher bonita que ria de suas piadas. Era a Sofia clássica, na verdade. Ela sempre soube ler as pessoas, como se tornar exatamente o que elas queriam. Por 2 meses, ela desempenhou o papel perfeitamente. Deixou-o mimá-la e levá-la a jantares. Mudou-se para o apartamento dele na cobertura no distrito financeiro. Começou a postar fotos cuidadosamente selecionadas nas redes sociais. Olha para mim, eu voltei, estou bem, estou melhor do que nunca. Mas você não consegue esconder quem você é para sempre. Eventualmente a máscara cai. Ele a pegou mentindo sobre algo pequeno, onde ela havia ido para a faculdade, talvez, ou o que ela havia feito para trabalhar. Uma mentira se desenrolou em outra, e outra, até que ele fez o que qualquer pessoa sensata faria. Ele começou a investigar. O que ele encontrou foi a verdade. Não a versão higienizada que Sofia havia tentado vender, mas a história real. Uma mulher que havia envenenado a irmã. Uma mulher que havia sido processada até a ruína financeira. Uma mulher que faria qualquer coisa, machucaria qualquer um, para voltar ao topo. Ele a expulsou, não dramaticamente. Pelo que ouvi, apenas friamente, eficientemente, fez seu assistente arrumar as coisas dela, deixou-as no saguão, trocou as fechaduras da mesma forma que você removeria qualquer outra ameaça de sua vida. A última notícia que tive foi que Sofia estava trabalhando para uma empresa de telemarketing em um shopping center do outro lado da cidade. 40 horas por semana, em uma sala iluminada por fluorescentes, lendo roteiros para pessoas que desligavam o telefone na cara dela, ganhando R$ 12 por hora. Às vezes me perguntava se ela pensava naquele jantar, se ela ficava acordada à noite no apartamento barato que agora podia pagar, pensando no momento em que decidira que me machucar valia o risco. Esperava que sim. 1 ano depois da noite em que quase morri, estava em minha biblioteca. Minha biblioteca. As palavras ainda pareciam surreais, mesmo depois de meses as pronunciando. O edifício era um armazém convertido no Distrito das Artes. Todo tijolinho exposto e janelas enormes que deixavam entrar cascatas de luz natural. O ar cheirava a papel antigo e óleo de limão, aquele perfume particular da história preservada. Fileiras de prateleiras feitas sob medida forravam as paredes, cada uma contendo volumes em vários estágios de restauração. Alguns estavam impecáveis, aguardando catalogação. Outros eram trabalhos em andamento, lombadas cuidadosamente separadas dos blocos de texto, páginas dispostas sob pesos, danos causados por ácidos sendo meticulosamente revertidos com soluções especializadas. Esta era minha empresa, Conservação e Restauração Costa. Quase usei um sobrenome diferente. Queria me livrar daquela última conexão com minha família. Mas o Sr. Luiz me aconselhou contra isso. Assuma, ele disse. Você não é quem deveria ter vergonha. O dinheiro do acordo havia sido a semente. $900.000 menos honorários advocatícios, menos despesas médicas, menos o custo da terapia de que precisei para processar o que minha própria irmã havia feito comigo. O que sobrou foi o suficiente para alugar este espaço, comprar equipamentos, contratar 2 conservadores juniores e estabelecer uma reputação. Acontece que quase morrer me tornou uma espécie de lenda em certos círculos. A conservadora de livros que quase foi assassinada, que sobreviveu e construiu um império. Era mórbido, talvez, mas não me importava. As pessoas se lembravam de mim. As pessoas me contratavam.
E Marcos Torres havia aberto portas que eu nunca imaginei atravessar. Ele visitou um mês após a mediação. Apareceu em meu pequeno apartamento-estúdio com um contrato já elaborado. Minha biblioteca de herança inteira, ele disse simplesmente. 400 anos de documentos da família Torres, primeiras edições, correspondência pessoal. Quero que você os preserve. Eu perguntei por quê. Por que confiar a mim algo tão valioso? A resposta dele foi caracteristicamente direta. Porque você entende que algumas coisas valem a pena salvar e algumas coisas precisam ser cortadas como um câncer. Você sabe a diferença. Aquele contrato sozinho valia $200.000 por ano pelos próximos 5 anos. Havia me dado credibilidade, atraído outros clientes de alto poder aquisitivo, permitido que eu expandisse mais rápido do que sonhava. Agora, 1 ano depois, minha empresa estava avaliada em $2,5 milhões. Caminhei pela biblioteca, passando os dedos pelas lombadas, sentindo a textura do couro, do tecido e do pergaminho. Cada livro era um pequeno universo, um fragmento preservado dos pensamentos de alguém, do mundo de alguém. Alguns estavam danificados quando vieram até mim, manchas de água, mofo, páginas roídas pelo tempo e negligência e ácido. Eu os consertava cuidadosamente, metodicamente, com paciência e precisão. Eu revertia o dano, estabilizava o que podia ser salvo e, quando necessário, tomava a difícil decisão de deixar ir o que estava além de recuperação. Era um trabalho meditativo, um trabalho solitário, o tipo de trabalho que combinava com alguém que havia aprendido que nem todos os relacionamentos podiam ser reparados. Que às vezes a coisa mais saudável que você podia fazer era selar os elementos tóxicos e construir algo novo. Meus conservadores juniores, a Emília e o Davi, estavam nos fundos trabalhando em uma coleção de cartas do século XVIII. Eu podia ouvir o suave cantarolar da Emília, o farfalhar do papel de seda, a indústria silenciosa de pessoas que amavam o que faziam. Eu construí isso não com dinheiro ou conexões familiares, mas com a compensação por quase ser assassinada. Cada prateleira, cada ferramenta, cada página cuidadosamente restaurada, era a prova de que eu havia transformado a pior coisa que já me acontecera em algo bonito. Meu telefone vibrou. Uma mensagem de texto do Sr. Luiz. Pagamento final compensado. Caso oficialmente encerrado. A terceira e última parcela. A dívida da Sofia, ou melhor, a dívida de meus pais em nome da Sofia, estava paga integralmente. Olhei para a mensagem por um longo momento, esperando sentir algo. Triunfo talvez, ou encerramento. Em vez disso, apenas senti quietude. Caminhei até a janela, olhei para a cidade. Em algum lugar lá fora, Sofia provavelmente estava sentada em um cubículo de telemarketing, lendo um roteiro, tendo o telefone desligado na cara. Meus pais provavelmente estavam em sua casa hipotecada me ressentindo, dizendo um ao outro que eu havia exagerado, que a família deveria perdoar. Eles estavam errados, mas não importava mais. As opiniões deles eram como vozes de um país de onde eu havia imigrado, distantes, irrelevantes, problema de outra pessoa. Voltei para minha biblioteca, para a mesa de restauração, onde um manuscrito do século XVI esperava minha atenção. As páginas estavam quebradiças, as bordas escurecidas pela idade, mas o texto ainda era legível, ainda valioso, ainda valia a pena salvar. Sentei-me, calcei minhas luvas de algodão, selecionei minhas ferramentas com a precisão de um cirurgião. Isso era o que eu fazia agora. Eu preservava o que era precioso. Eu eliminava agentes nocivos, fossem eles ácido no papel ou toxicidade em laços de sangue. Abri cuidadosamente o manuscrito, comecei a avaliar os danos, planejando a restauração. Lá fora, o sol da tarde entrava pelas janelas, iluminando partículas de poeira que dançavam como neve dourada. Minha vida estava inteira agora. Brilhante, construída sobre as cinzas da carreira da irmã que tentou me matar, e pela primeira vez em 26 anos, eu estava exatamente onde precisava estar.